Beleza? Então, pessoal, assim, ó, esse vai ser um ano que vai ser muito, a gente vai ter que trabalhar bastante. Esse é um ano que é um ano de eleição, que a gente já falou sobre isso, e a gente precisa azeitar e a gente precisa estar muito focado, porque senão a gente não vai alcançar os números que a gente precisa alcançar, tá? Então, eu vou voltar a falar um pouquinho com vocês sobre cultura de vendas, vou voltar a falar um pouquinho com vocês aqui. A gente vai reforçar bastante na última aula a questão do ticket médio do PA, principalmente para a loja, né? Tem representante aqui, tem lojista, para você replicar com o teu cliente depois, como que ele pode treinar o time deles para fazer um atendimento melhor. Já falei para vocês, né, pessoal? A gente vai ter que maximizar o nosso tempo de atendimento, a gente vai ter que trazer cliente novo para o nosso negócio, a gente vai ter que aumentar o ticket médio, a gente vai ter que aumentar o PA. Parece que é bastante coisa, mas não é. É só a gente trabalhar e criar e tá cortando aí? Vou tocar aqui se cortar. Tá bom ou tá cortando? Tá cortando. Tá cortando, Carol? Sim, tá travando. Não tá dando para entender? Agora sim. Mas antes estava travando. Tá. Se começar a travar, Carol, alguém abre o microfone aí e me chama, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar minha câmera e aí qualquer coisa vocês me chamam se começar a travar, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cultura e um pouquinho de processo. Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, quanto tempo, eu falo isso para vocês, quanto tempo do dia a gente realmente está focado na venda? Quanto tempo da semana a gente está realmente focado na venda? E aí, eu quero contar começar contando uma historinha para vocês de um experimento que foi feito se não me engano, foi na Inglaterra esse experimento. Você pode, até tem um slide de uma aula que fala sobre marketing sensorial, que eu falo um pouquinho sobre isso aí, mas procura lá no Google. Foi feito um experimento com pessoas que tinham problemas cardíacos. Eu acho que foi na Inglaterra. Procura aí no Google. E o que acontece? Os médicos separaram em dois grupos, deram o mesmo tratamento para os dois grupos, tá? Só que um grupo, o que eles fizeram? Eles pegaram um exame lá do coração, onde mostrava as artérias entupidas. E pediram para que essas pessoas colocassem na porta da geladeira o exame dele ali com as artérias entupidas. E fizeram o tratamento igual para os dois grupos. No final do tratamento, o grupo que tinha o negócio na parede lá da geladeira com as vias entupidas teve um resultado 20% melhor, em alguns casos 30% melhor do que as pessoas que não tinham nada. E foi feito o mesmo tratamento. O que isso mostra? Mostra que nós somos seres visuais. A gente precisa estar toda hora observando e olhando as coisas para a gente poder seguir a trilha que a gente está fazendo. Por isso que é muito bom você ter CRM, por isso que é bom você estar olhando a tua meta o dia todo. Pessoa que utiliza lá o aplicativo. Ô, Ronaldo, tudo bem? Você escutou lá no Instagram? Eu vi que você estava conectado no Instagram. Então, por isso que é importante, pessoal, a gente utilizar o CRM, a gente utilizar as ferramentas e estar sempre monitorando. E se a gente parar para pensar, a gente aqui tem vendedor, tem representante, tem dono de loja aqui, a gente sabe que muitas vezes a gente não fica focado na venda. Quem é gestor aqui, quem administra time de vendas, eu sempre falo isso. Você já parou para calcular quantas horas do dia o teu time de vendas está realmente focado na venda? Né? Tem time lá que fica 6 horas, tem time que fica 8 horas. Você já parou para pensar quantas horas o time está focado na venda? E aí aconteceu hoje, por exemplo. Hoje eu fui mais ou menos umas 4 lojas conversar com alguns lojistas. E entrei numa loja lá e teve um lojista que falou que reclamou bastante, que a venda estava muito ruim, que o novembro foi ruim, dezembro, janeiro, e fevereiro está terminando muito ruim também. E aí eu conversando com ele ali, observando as vendedoras. Tinha mais ou menos ali umas 10 vendedoras na loja, não é uma loja tão pequena. E aí, assim,
Uma vendedora estava batendo foto, outra vendedora estava dobrando roupa, outra vendedora estava mexendo no condicional. Não tinha, eu pelo menos não vi ninguém, a loja estava vazia, eu não vi ninguém mandando mensagem para cliente, com lista de cliente mandando mensagem para esses clientes. Pessoal, o que a gente tem que entender? Eu já falei também várias vezes isso, e eu volto a repetir. Todos os setores do varejo, todos os setores da loja são setores importantes. Só que a gente tem que entender o seguinte, que a gente só tem um caninho por onde entra dinheiro, que é na venda. Então, o time tem que estar focado na venda. O time tem que estar focado na maioria da parte do tempo, na venda. E agora, mais do que nunca. E aí, quando eu estou falando venda, realmente você está fazendo material para a internet, você está entrando em contato com os seus clientes. Por exemplo, nós estamos chegando agora no final do mês. Eu mandei lá no grupo e mandei na semana passada. Gente, força, tarefa. Entre em contato com todos os clientes inativos e todos os ativos que não compraram ainda. Entra nas tuas redes sociais, no TikTok, no YouTube, no Instagram, todas as tuas redes sociais, vê todos os clientes que curtiram foto, que comentaram, que compartilharam. E se você não entrou em contato com esses clientes ainda, entre em contato com esses clientes. Porque se eles estão te seguindo, se eles estão curtindo, se eles estão compartilhando, é porque algum interesse você despertou nesse cliente. Então é muito importante a gente criar essa cultura, que é a cultura da proatividade. A gente ainda vê muitas lojas, a gente ainda vê muitos times de vendas que não está focado, que começa o mês e termina o mês do mesmo jeito. Então isso é muito importante, tá? Eu vou passando os slides aqui, pessoal. Esses slides depois vocês vão receber, tá? Outra coisa que é bem importante aqui, processos claros criam previsibilidade. Qual que é o teu processo de venda? Qual que é o teu processo na primeira semana do mês? Qual que é o teu processo na segunda semana do mês? Qual que é o teu processo na terceira semana do mês? Qual que é o teu processo de venda na última semana do mês? Se o teu processo de venda, e que eu vou falar aqui, pessoal, se o teu processo de venda é o mesmo processo de venda na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana e na quarta semana, o teu processo de venda está errado. O teu processo de venda não está correto. Você tem que ter um processo de venda na primeira semana, você tem que ter um processo de venda na segunda, um na terceira e um na quarta. Lembra que a gente falou, quem acompanhou a aula passada, das camadas? Você precisa criar camadas. Cada semana não pode ser uma semana igual dentro do teu negócio. E aí, quando eu estou falando que não pode ser uma semana igual, pessoal, não é você todo mês fazer uma coisa diferente na primeira semana, todo mês fazer uma coisa diferente na segunda semana, todo mês fazer uma coisa diferente na terceira semana. Não, eu estou dizendo que você tem que ter um processo para a primeira semana, um processo para a segunda, um processo para a terceira e um processo para a quarta semana. Vamos lá. Primeira semana, já falei para vocês, pessoal, Pareto, sair cantando pneu, entrar em contato com todos os principais clientes. Segunda semana, continuar isso e já preparar as campanhas e preparar os clientes inativos para trabalhar na terceira e na quarta semana. Fazer uma cadência com as nossas redes sociais. Foi feito as aulas lá, a série de aulas lá, e se você não tem, entre em contato que a gente vai mandar para você, a série de aulas lá sobre o posicionamento nas redes sociais. Criar um cronograma de postagem, né? Fazer isso e ter os horários para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, assim, a gente precisa criar esse processo de venda. E eu vou falar um pouquinho na última aula, vou falar sobre ticket médio, PA, vou falar sobre conversão e eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia 1530 para reforçar aqui com vocês, tá? Então, você cria um maior alinhamento com a equipe, a eficiência operacional é elevada, porque o teu vendedor, você sabe o que você tem que fazer, né? Eu nunca esqueço do exemplo muito legal que a Adri, até já compartilhamos aqui, que ela compartilhou ano passado comigo, a gente estava sentado e conversando, falou, nossa, eu fiz a minha previsão de agenda, de venda, dos 2 próximos meses. Nossa, eu não sabia que o negócio era tão libertador, porque por mais que eu sei que não vai dar certo, parece que eu paro de sofrer. Então, quando você tem um processo de venda, primeiro, você tem como checar se esse processo está dando certo ou não. Você tem como alinhar esse processo. Tá?
você tem um retorno melhor sobre o teu investimento e você tem um crescimento sustentável. Agora, 95% dos varejos não tem processo de venda. Pessoal, isso é primordial. Isso é primordial para você manter o teu negócio sustentável. Sofrendo venda, esperando o teu cliente entrar e comprar de você, esperando o teu cliente lembrar de você, esperar o teu cliente querer comprar alguma coisa de você, você tá morto. O teu negócio vai fechar. A gente não pode mais depender disso. A gente precisa criar as camadas de venda para a gente não depender mais do cliente, tá? Papel da liderança. Uma cultura de venda, ela só vai ser forte quando o gestor e os líderes mostrarem com seus atos como o dia a dia deve ser. Pessoal, tem que puxar todo dia. E aí, eu escuto bastante, gente, e eu sei que é complicado. Ah, mas a gente fala e não faz. Ah, mas a gente fala e não faz. O teu papel como líder é não desistir. Mas eu tô... Aí, o teu papel como líder não é não desistir do vendedor, tá? O teu papel como líder é não desistir do processo do teu negócio. Agora, o teu vendedor, se você fala uma, você orienta uma. Você fala duas, você orienta duas. Você fala três, orienta três. E ele não quer entrar dentro do processo de venda, aí sim, você não pode desistir do teu negócio, do teu processo de venda. Agora, do vendedor, você tem que desistir dele. Porque se você está implementando o processo e ele não está fazendo, além dele não gerar resultado para o teu negócio, ele ainda vai contaminar o resto do time, tá? A liderança deve exemplificar essa cultura, tá? A própria experiência confirma que gestores engajados e congruentes com os processos inspiram toda a equipe a segui-los, tornando os processos internos naturais e disciplinados. Veja, pessoal, o processo, a cultura é de dentro para fora. Eu já falei aqui para vocês. Cultura, hábito e vício é a mesma coisa. É formada do mesmo jeito. É por repetição ou por uma grande emoção. Mas o processo dentro do teu negócio, principalmente o processo de venda, ele vai ser feito por repetição. Você tem que repetir, você tem que repetir, você tem que repetir, e você tem que repetir esse processo várias e várias vezes para que esse processo funcione, tá? Vendas do varejo. Resultado por processo, não por motivação. Já falei 1 milhão de vezes aqui para vocês. Se a gente depender da motivação, a gente tá morto. A gente não vai vender. Porque o mercado está cada vez mais difícil. Quando as coisas começam a ficar cada vez mais difícil, você perde a motivação, o teu cérebro perde a motivação. E eu já falei isso para vocês, isso é parte do instinto de defesa do teu cérebro. Para de gastar energia que não está dando resultado. E é aí que você tem que ser contra-intuitivo. E é aí que você tem que manter o processo. É na hora que você quer desistir que você tem que manter o teu processo, tá? Organização e padronização. Quem ainda não leu o livro, quem está lá na plataforma, eu acho que já leu, mas quem não leu o livro ainda, pessoal, leia o livro O Mito do Empreendedor. Esse livro é fantástico, é um livro fácil de ler e é um livro fantástico que fala muito sobre processo. Fala muito sobre alguns mitos que a gente tem como empreendedor, tá? No varejo, a organização e padronização de rotinas são fundamentais. Se você não tiver uma rotina, se você não tiver um padrão dentro das suas funções, seja você vendedor interno, vendedor externo, seja lá que tipo de venda você faça, seja lá que tipo de negócio você faz, você vai ficar fora do mercado, porque o mercado está muito acelerado, tá? Uma análise de mercado ressalta que no varejo, a falta de organização e padronização pode ter um impacto direto e significativo na venda. E tem. Quando o teu time não está operando da forma que ele tem que operar, tá? A culpa não é do teu time. A culpa é do gestor que não está criando o processo. E, pessoal, eu volto a falar aqui. Quem é representante aqui sabe, está visitando loja todo dia. Gente, a maioria das lojas não tem padrão de venda. Não tem um processo de venda. Não sabe o ticket médio, não sabe o PA, não sabe conversão, não sabe quantos clientes... Por exemplo, mês de fevereiro. Você sabe quantos clientes você atendeu no mês de fevereiro do ano passado? Você sabe quantos clientes você atendeu esse mês? Você sabe quantos clientes... qual foi o ticket médio dos teus clientes no mês de fevereiro do ano passado? Você sabe qual foi esse ano? Produto por atendimento. Você sabe qual foi o PA do teu time em fevereiro do ano passado? Você sabe qual foi esse ano? Quantos clientes novos você abriu?
Quantos clientes inativos você resgatou? Pessoal, olha quantos indicadores que eu estou falando para vocês aqui. E se você tiver esses indicadores aqui, isso vai fazer muita diferença no teu negócio. Porque daí você começa a comparar. Você sabe qual que é o PA do teu vendedor A, do vendedor B e do vendedor C? Você sabe que um vendedor tem um PA de 3, outro vendedor tem um PA de 1, outro vendedor tem um PA de 1,5? E aí você consegue ver quem que é o vendedor que está se empenhando e o vendedor que não está se empenhando tanto assim. Às vezes pela leitura do PA e pela leitura do ticket médio. Mas a gente não sabe. Gente, vocês imaginam, eu já dei esse exemplo aqui. Se você está indo, sei lá, voando para algum lugar e o piloto, o comandante do avião fala que vocês estão viajando sem instrumentos nenhum. Que apagou todos os instrumentos, você não sabe para onde vocês estão indo. Você não vai entrar em desespero? Agora, no nosso negócio, que a gente está colocando a nossa grana, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não tem indicador, e a gente acha que está tudo certo. A gente acha que está tudo bem. E aí a venda começa a cair, a gente culpa o governo. Sim, tem o peso do governo também. Lógico que tem. Mas tem gente que está tendo resultado, né? Tem gente que está tendo resultado, tá? Vamos lá. Processos inconsistentes. Causam erros, tá? Impedidos e atendimento desigual. Experiências ruins resultam em insatisfação do cliente. Pessoal, processo de venda. O teu vendedor fazer a gente fala lá, fazer uma recepção do teu vendedor. Eu esqueci o nome em inglês agora, que o pessoal fala lá, mas você fazer uma recepção do teu vendedor, para que ele conheça, né, o onboarding, para que ele conheça qual que é o processo de venda, parcela mínima, quantas vezes você divide, desconto à vista, parcelamento no cartão. É uma coisa tão chata quando o vendedor fala uma coisa para você, você chega no caixa e o caixa fala outra coisa para você. É uma situação tão ruim. Então, assim, isso acaba gerando fricção no teu cliente, tá? E perda de receita, impacto direto nos resultados financeiros. Se você não sabe, como eu falei para vocês, qual foi a tua conversão no mês de fevereiro do ano passado, você não vai saber desse ano. E aí você não sabe. Você sabe me dizer se a venda tá boa ou tá ruim? Você não vai saber me falar. Você não vai saber me falar. Tá? Outra coisa que eu não falei lá no primeiro slide, acabei pulando, a questão do CRM, que é importantíssimo que a gente utiliza e tenha um CRM para o nosso negócio. Né? Quem está na academia, a gente já tem um CRM lá para você montar com o WhatsApp Business, né? Então, é bem tranquilo isso aí. Vamos lá. Sistemas integrados, tá? Adotar checklists. Esses sistemas integrados minimizam falha, tá? Como etapa de processo bem documentado. Pessoal, isso aqui você não precisa ter um sistema sofisticado para fazer. Você pode usar lá, tá vendo ali as caixinhas, ó? Você pode usar a caixinha do WhatsApp Business. Já entrei em contato com o seu, já entrei em contato com a Carol, já entrei em contato com a Mônica, já entrei em contato com a Cris, já entrei em contato com o Ronaldo. Quem que faltou aí? Já entrei em contato com todos os meus clientes ativos. Dá um cheque na caixinha, tira eles lá e coloca nos clientes que já foram entrado em contato esse mês. Entendeu? Então, usar esse checklist para não deixar ninguém para trás, tá? O que isso faz? Isso faz a tua venda aumentar. Ah, mas não estou conseguindo vender. A semana passada, no final de semana, eu estava conversando com uma cliente minha, e aí eu fiz uma engenharia reversa com ela. E ela falou que a venda estava muito fraca, e o vendedor falou que já atendeu todo mundo. E aí eu comecei a fazer aquela engenharia. Pô, mas tua cidade tem 50 mil habitantes. Vamos dividir por 2, tem 25, vamos dividir por 2. 12.500 pessoas. Você tem pelo menos 12.500 pessoas que podem comprar do teu negócio, que tem o perfil. Você tem 300 clientes ativos, tem 1.200, tem 12.200 pessoas dentro só da tua cidade que poderia estar comprando o teu negócio e o teu vendedor falou que já ofereceu para todo mundo. Então, isso é número, é falta de percepção, entendeu, pessoal? Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui de cima. O risco de depender apenas de motivação, ou o risco de depender apenas de que o cliente entre na tua loja, tá? Depender só de motivação pontual é arriscado. Sem dados de processo, o desempenho torna-se aleatório. Eu já falei para vocês aqui, venda é ciência. Venda não é uma coisa aleatória, tá?
Sem indicadores claros, mudar de tática todo dia impede que a empresa saiba o que está funcionando. Eu já falei para vocês várias vezes. Uma semana eu tento uma coisa. A live não dá certo. Mas quantas lives você fez? Eu fiz 2. Inativos não funciona. Mas quantas vezes você tentou entrar em contato com inativo? A gente tentou 3 dias. Você não vai ter resultado mesmo, tá? Sem estar em tempo real do que está funcionando, a melhoria de desempenho vira literalmente um jogo de dardos. Você não sabe para onde você está tirando. Você está jogando, você está simplesmente jogando a sorte, tá? Venda como ciência e métrica. Vendas eficientes baseiam em dados e processos, tá? Aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que ter dados. A gente tem que estar revisitando os dados. Quem está na plataforma, todo começo de mês eu falo para vocês, pessoal, os ativos, passou, virou dia 15, eu mando mensagem para vocês, pessoal, e aí, os ativos? Pessoal, os inativos. Chegou o final do mês, pessoal, lista dos inativos, pega essa lista, vê quantos clientes inativos foram reativados, compara com o ano passado, começa a guardar esses dados, tem a meta de abertura de clientes, a gente precisa trazer clientes novos, tem a meta de atendimento, a gente não pode atender menos clientes do que a gente atendeu no mesmo período do ano passado. Isso é primordial para que a gente possa fechar os nossos números. Gente, tudo isso é muito fácil de fazer. Coloca no papel, coloca numa planilha de Excel. Isso é extremamente simples de fazer, né? Vamos lá. Quem está dentro do JA, a gente tem os números do ano passado. É só você revisitar os números, tá? A pesquisa Korn Ferry mostra que equipes com processo de venda escuta isso aqui, equipes com processo de vendas bem estruturados e flexíveis têm desempenho muito superior, tá? Em média, 7% a mais de receita, tá? 11% a mais de cota atingida, 25% a mais de taxa de sucesso de fechamento. Eu estava conversando com um amigo meu que é contador na semana passada, e ele me contando lá que ele perdeu alguns clientes, que ele vinha conversando com os clientes, e aí ele foi entrar em contato com o cliente final do ano, os clientes tinham fechado com o outro. Falei, cara, você tem um processo de CRM, de acompanhamento, de repente não vale a pena você colocar uma pessoa só para vender para você? Porque às vezes, se você não faz o acompanhamento, eu falo muito isso com a Carol. A gente tem os clientes que a gente está dentro do nosso funil lá, que a gente não fechou ainda, a gente faz o acompanhamento. Então, pelo menos a cada 2 semanas, a Carol manda alguma coisa, entra em contato, manda algum material, para a gente manter esse cliente quente, para ele lembrar da gente. Agora, se você tem um cliente lá e nem entra em contato com ele, quando ele vem na loja, nossa, que bom que você apareceu, estava sumido, né? Você nunca mais apareceu na loja. Gente, pelo amor de Deus, se o cara não estava aparecendo na loja, porque o cara está comprando de outro. Pelo amor de Deus, a gente não pode deixar isso acontecer, tá? Vendas como ciência. Entenda vendas como ciência, tá? Segundo a Patrícia Mendes aqui. E aí, a gente tem aqui, né, o sistema Spin Selling, que a gente tem aula lá dentro da academia, né? A situação, problema, implicação e necessidade, que para mim é a melhor técnica de venda de todos os tempos, tá? Eles falam que é só para venda grande, para mim não é só para venda grande. E o sistema AIDA também é um sistema bem conhecido, né? Que é atenção, né, interesse, com o teu cliente. Então, o sistema AIDA também, se eu não me engano, a gente tem 8 aulas lá na academia. Não sei se são 8 ou só 4, tá? Spin-Selling, se eu não me engano, são 5 aulas, tá? E você precisa definir. Pessoal, aí você pensa assim, ó, bom, a minha loja é uma loja de varejo física. Eu tô lá nas redes sociais, mas a minha loja não é um e-commerce. Eu uso as redes sociais para atrair o cliente. Eu preciso trabalhar funil? Eu preciso trabalhar um funil? Sim, você precisa trabalhar um funil. Precisa sim. Porque é isso como eu falei para você. Às vezes, tem João, tá falando. Cliente reclamando que gestor de tráfego não traz resultado, mas a culpa não é do gestor. Acho que tá falhando. Peraí, Carol. Falhando um pouco. Melhorou agora? Agora sim. Tá. Eu vou tirar o slide, depois eu volto ali. Então, pessoal, o que acontece? Tem muita gente reclamando de gestor de tráfego, só que acontece, o cara leva
o cliente para o teu Instagram. Ele leva o cliente para o teu TikTok. Só que aí o cliente vai lá, ele curte tua foto, ele compartilha, ele manda para o amigo, ele pega teu meme, ele começa a te seguir, e aí você não vai conversar com o cara, você não vai interagir. Você não coloca ele dentro do funil. E aí você fica falando que a culpa é do gestor de tráfego que não está vendendo. Não. Ele trouxe o cliente para a tua rede social. O que você vai fazer agora? Teu time tem que entrar em contato com esse cliente. Entendeu? Pessoal, para quem está no Instagram, tá? Quem quiser entrar lá no nosso grupo, na nossa comunidade, é só mandar uma DM aí. A gente vai encerrar agora, porque a gente vai agora abrir aqui para conversar. E também o material a gente manda por lá, tá bom? Um abraço aí, valeu!